Deus abençoe a todos. Estamos juntos mais uma vez na noite de hoje, aqui no nosso canal Padre Francisco Amaral, para conhecermos mais uma história de uma aparição da Virgem Maria aqui mesmo no Brasil. Nós fizemos nos últimos meses uma série onde nós falamos sobre várias aparições de Nossa Senhora no Brasil que tiveram algum reconhecimento da igreja local, né? Fizemos isso durante várias semanas, mas hoje nós vamos falar de uma aparição de Nossa Senhora no Brasil, no Rio de Janeiro, em Natividade, que não tem ainda oficialmente um reconhecimento da igreja local, como outras que nós já falamos aqui, mas como eu sempre digo, eu sou padre católico, eu acredito na igreja, então eu não faço nada sem a igreja. Até agora, nos últimos meses, falamos de aparições com algum reconhecimento da igreja. Agora, o caso de Natividade, nós falamos pouco dela aqui do canal, ela ainda não tem esse reconhecimento oficial da igreja local, mas um fato que me chamou a atenção nos últimos dias foi ter visto o bispo local da diocese, o Dom Roberto Francisco, celebrando a missa no local das aparições. E eu também recebi a feliz notícia que foi autorizado o Santíssimo Sacramento, o sacrário, né, com o corpo e o sangue de Jesus, dentro do santuário das aparições de Natividade. Então, assim, não é uma aparição que já tem um reconhecimento oficial, mas que está sendo acompanhada com muito respeito e com muito carinho pela igreja. Então, isso me animou a que a gente fizesse a live na noite de hoje. E por isso, esses dois convidados aqui, especiais, o Roberto Faria, que é ninguém menos que o filho do confidente da Virgem Maria de Natividade, que foi o doutor Fausto, um médico que teve as aparições. Depois o Roberto Faria vai contar para nós sobre o doutor Fausto, que é o seu pai, né? Ele já é falecido. E também o estudioso Douglas Lima, que inclusive está escrevendo um livro sobre as aparições de Nossa Senhora em Natividade. Os dois são pais de família, os dois têm filhos. O Roberto Faria é empresário, pecuarista e presidente da Associação do Santuário Nossa Senhora da Natividade. E o Douglas Lima, que é artesão e design gráfico. Daqui a pouquinho eles vão se apresentar para nós também, mas eu quero convidar que nós possamos nos unir em oração nesse momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos consagrar a noite de hoje ao coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoai, Senhor, todos esses equipamentos e essa conexão para que nós possamos ser na noite de hoje canais e instrumentos de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Roberto Faria, você vai dar aí o seu boa noite, falar um pouquinho do seu pai e já conta para nós como é que é ser filho de alguém que viu a Virgem Maria. Bom, muito boa noite para todos. Primeiro eu queria agradecer aqui um honroso convite que recebemos para participar desta live do Padre Francisco Amaral. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com o Douglas também, nosso amigo, nosso conterrâneo lá de Natividade. E eu, como filho do vidente, eu gostaria, primeiramente, de falar um pouco do meu pai. As visões que meu pai teve, que ao todo foram 5, a primeira delas aconteceu em 1967, em maio de 67. Coincidentemente, em maio de 17, apareceu Fátima, em Portugal. Nossa Senhora apareceu na cidade de Fátima.
quase 50 anos depois, um pouquinho menos, porque Nossa Senhora apareceu em 13 de maio de 17, e Nossa Senhora apareceu para o meu pai pela primeira vez em 9 de maio de 67. Ou seja, exatamente. Você não era nascido ainda? Eu já era nascido. Eu também não. Não. Eu tinha 17 anos e participei ativamente de toda essa espetacular, essa grandiosa situação em que meu pai se encontrou. Ele usava um termo que eu não esqueço, ele falava que era uma situação assombrosa, porque ele ficava um pouco assombrado com a situação. Meu pai era médico, formado em medicina, trabalhou durante alguns anos como médico, depois achou que a medicina não era muito a profissão dele, enfim, o futuro dele, resolveu estudar direito, se formou em advocacia e passou o resto da vida, depois ele se formou aos 42 anos em direito, e depois ele passou o resto da vida advogando e se aposentou como consultor jurídico do Estado do Rio de Janeiro. Ele era uma pessoa católica, criada dentro de um regime severo, porque a minha avó, a mãe dele, era bem católica, fervorosa, muito. E meu pai foi criado não como um católico praticante. Quando ele já mais velho, casado, ele não ia às missas diariamente, todo domingo, não. Ele ia à missa em casamento, batizado, tal, mas sempre muito temente a Deus. Meu pai tinha um princípio, um valor que um homem tem que ter. Ele era uma pessoa do bem. Ele era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Ele era um grande conciliador, Padre Francisco. Lá em Natividade, ele, como uma cidade pequena, de 15 mil habitantes, todo mundo se conhece, todo mundo é meio parente, e ele era tipo um conciliador. Alguém brigava com marido, com mulher, chama o doutor Fausto, que o doutor Fausto resolve. Aí lá ia o doutor Fausto para resolver. Então, ele tinha essa característica de bondade. É uma pessoa que não tinha inimigos. Enfim, e quando nós estávamos nos formando, eu e meu irmão Ronaldo, nós formamos em agronomia, eu sou agrônomo por profissão, por formação, nós estávamos prestes a ir para a fazenda, a tomarmos conta da nossa fazenda em Natividade, foi quando meu pai teve as primeiras visões dele. Tá? Depois eu vou falar um pouco das visões. Eu queria falar um pouco agora, para terminar, sobre a figura do meu pai. Seguinte, depois que ele teve as visões, certificou-se de que Maria falou com ele, meu pai mudou. Realmente. Eu acho que qualquer pessoa normal mudaria. Maria sempre apareceu para pessoas humildes. Apareceu em Guadalupe para pessoas humildes, em Fátima para pessoas humildes, em Lourdes para pessoas... E vem aparecer em Natividade para um médico formado, um advogado, um homem culto, que falava 2 línguas. Enfim, isso tudo era tudo muito novo, uma coisa muito nova. Por que Maria aparece para um médico? Ela queria trazer novas mensagens para a sua igreja. E escolheu meu pai. E meu pai, após as aparições, ele não se transformou num santo. Nunca pensou em ser santo. Continuou o mesmo Fausto de Faria, pescando, caçando, brincando com os amigos, contando piada, mas intimamente, espiritualmente falando, ele mudou muito. Ele era um homem que passou a viver Maria depois das aparições. Ele leu todos os livros que poderiam existir sobre Maria para poder conhecer um pouco daquela grande felicidade de falar com Nossa Senhora. Então, era só isso que eu queria deixar sobre a vida de meu pai. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre as aparições em si. Tá? Obrigado, Roberto. Mas eu acredito numa coisa, um verdadeiro santo nunca se acha santo. Sabia disso? Douglas, você é estudioso,
das aparições? Bom, padre, eu fico muito feliz do senhor me chamar de estudioso. Eu sou um cara curioso, né? Vamos dizer assim. Eu vejo que na atividade essa terra aqui já estava predestinada a esse sobrenatural. Vou explicar por quê rapidamente. Porque na atividade, quando foi desbravada, a família Lanes veio para aqui. E um irmão ficou na banda do Rio Calangola, para lá, para o município de Porciúncula, e outro irmão ficou para a banda de cá, digamos assim, o Antônio de Lanes. Né? E a dona Maria Altina, que era esposa do Antônio, que também, aí eu vou jogar para a família, né? Meu pai é sobrinho neto de dona Maria Altina, né? A gente tem uma ligação com a história da cidade também. Então, nisso, dona Maria Altina pega e fala com o Antônio para que se faça um cruzeiro, hoje onde é o CLEM, é um clube aqui da cidade, no centro da cidade, no miolo, né, da cidade. E depois diz o seguinte, vamos fazer uma capela para Nossa Senhora. E escolhe dia 8 de setembro, que é a natividade de Nossa Senhora. Então, isso já lá em 1800, e lá vai fumaça, 1861 foi decretado de fato, né, a vila de Nossa Senhora da Natividade. Então, vê, ó, lá atrás já estava predestinado. Né? Então, o doutor Fausto, né, o Roberto vai falar melhor sobre isso, ele não é filho de Natividade, ele veio através da mãe do Roberto, do Ronaldo, e se fez filho de Natividade. Porque todo aquele que vem para cá, um dia, quando o senhor vier, o senhor vai se sentir abraçado, né, o Roberto? A gente fala, porque agora a gente está chegando em setembro. É setembro, que felicidade, Nossa Senhora te espera. Então, tem toda uma dimensão, tem toda uma dinâmica, tem toda uma atmosfera mariana nessa terra. Toda uma atmosfera mariana. Essa terra é mariana de fato. Aí veio o Fausto e Nossa Senhora agraciou o Fausto com a presença dela. Né? O senhor pode me dizer melhor, padre, mas como apareceu para o Fausto, eu acho que só para a Santa Catarina, né? Porque Santa Catarina vai, né? E se apoia no joelho de Nossa Senhora, lá na capela. Então, assim, aqui já estava predestinado. Eu sou apenas um curioso que busca estudar sobre a nossa querida mãe, né? Eu gosto de ouvir o senhor chamá-la de mamãe. É tão bonito isso, né? Para poder divulgá-la cada dia mais, cada vez mais pedir para as pessoas rezem o Santo Terço, né? Que possam estar com ele sempre, em todos os instantes, né? Possam fazer várias coisas sempre com Nossa Senhora. Douglas, como é que Natividade entrou na tua vida? Conta para nós. Bom, padre, eu também não sou filho de Natividade. Olha que coisa interessante. Né? Hoje eu sou cidadão natividadense, tenho um título ali na parede da minha casa, aqui da minha casa, né? Mas eu sou nascido em Petrópolis. Meus pais, Josane e Hernani, me adotaram lá e me trouxeram para a Natividade. Isso em 76. Então, no início de 77, em janeiro de 77, eu fui internado no hospital. O Roberto deve lembrar desse hospital, que era no centro da cidade. Lembra, Roberto? Lembro. Ali, logo perto da igreja. Uhum. Eu estava à beira da morte. Minha mãe, Josane, desesperada, foi atrás do padre Moacir. Que o padre foi lá, me abençoou, me batizou. A irmã da minha mãe é minha madrinha de batismo, o irmão do meu pai, meu padrinho de batismo. Os dois já estão no céu.
eu espero em Deus, confio nisso, já estão juntos da mamãe, né, como o senhor fala. E aí, esse homem está aqui hoje com 46 anos de idade, com todos os percalços, padre, com todas as dificuldades. Fui seminarista, fiquei 2 anos no seminário diocesano, aprendi muito, aprendi a ser obediente, né, que eu acho que é uma primícia que a gente aprende e tem que... Né, a obediência é a mola mestra da nossa religião. Né? Então, nós fomos caminhando. Nós passamos por muitos percalços. Nossa Senhora me puxou para a igreja 3 vezes. Né? Uma quando eu fui para o seminário, depois vi que não era a minha vocação, e hoje sou um sacerdote familiar, também na minha família, fazendo o que um pai de família tem que fazer, né? Como o Roberto também o é. Né? Então, nós vamos caminhando. Uma segunda vez, padre, já para dar um testemunho sobre o local das aparições, que é muito interessante. Eu estava afastado totalmente da igreja, totalmente no mundo. Eu, assim, já estava casado, com filha, já tinha uma estrutura, né? Só que eu estava vivendo uma crise existencial e até uma crise dentro da minha família, que eu fui convidado para fotografar um acampamento de jovens lá no Santuário das Aparições. Inclusive, quem me convidou trabalha com o Roberto, que é o Félix. Uma pessoa extraordinária. Eu gosto dele de graça. Né? Eu sempre disse isso para ele. E outro dia eu ainda brinquei com ele, amigo, você me puxou. Aí ele falou assim, eu apenas te chamei. Deus fez o efeito. Né? Então, padre, o que aconteceu? No sábado desse encontro, eu nunca tinha participado, já tinha acontecido eu fui participar como fotógrafo. Então, como fotógrafo, a gente está à parte. Né? A gente está fazendo trabalho à parte. E fui fotografando durante a manhã, aquela coisa toda. Primeira pregação com uma jovem chamada Camila, lá de Resende. Ela falou sobre o amor incondicional de Deus. Aquilo dali me jogou no chão, padre. E eu fiquei meio tremido ali. Beleza. Depois, o segundo pregador veio na parte da tarde, que falou sobre família. Que ele tinha perdido o pai dele para bebida, que ele tinha tido problemas, que não sei o quê. E eu estava vivendo uma situação muito parecida. Muito parecida mesmo, padre. Muito parecida. E aí aquilo me jogou no chão. Me jogou no chão de novo. Aí às 6 horas da tarde, nesse acampamento, tinha o momento do grupo de oração na bica, lá onde Nossa Senhora apareceu. Padre, um momento tão forte, mas tão forte de oração, tão forte, que, sinceramente, eu nunca vivi na minha vida. Eu fotografando, padre, as pessoas, de um determinado momento, eu comecei a transpirar de uma tal forma que parecia que eu estava debaixo de um chuveiro. A minha roupa toda molhou, de cima e embaixo. Aí eu só vi uma pessoa pegando a minha câmera, tirando o meu óculos, eu caí de joelho e as pessoas começaram a interceder e o choro veio. E a primeira libertação aconteceu. Primeira libertação aconteceu, padre. E saí daquele momento, depois ia ter um momento de louvor com a banda que estava fazendo a animação. Eu peguei e falei assim, eu vou em casa, porque estava frio, eu vou em casa, vou pegar e vou tomar um banho, trocar de roupa e vou voltar. Porque foi em época de junho. E lá é um pouquinho frio, né, Roberto? Nessa época agora é um pouco frio. Né? Eu cheguei em casa, padre, eu tô com a minha aliança aqui, ó, e 1/3 no dedo. Eu estava, para o senhor ter uma ideia, sem a minha aliança. E eu não preciso dizer mais nada. Então, eu me emociono muito em falar isso. Porque então, Nossa Senhora... É um homem, Douglas, que teve a vida transformada no local das aparições de Nossa Senhora em Natividade.
Sim, né? sim, sem Eu dúvida. acredito que flui Sem muitas dúvida. graças nesse local. Eu sei que a gente tem que ter muita prudência em relação aos sinais sobrenaturais. Até eu conversava com o Roberto sobre isso na tarde de hoje, né? O Padre Léo mesmo dizia, você vai olhar para o sol 3 horas da tarde, você vê até Nossa Senhora andando de bicicleta. Mas agora, assim, existem coisas que acontecem de verdade. Eu nunca tive em natividade, mas eu tive em outros lugares de aparição, né? Nunca vi sinais no sol, mas vi coisas extraordinárias nas estrelas, mais de uma vez. Um dia eu quero falar sobre isso também. Mas eu aqui no canal, no YouTube, eu recebi vários testemunhos de pessoas de natividade que disseram ter visto sinais no sol. E Sim. O interessante é que, com essa piada aí de olhar para o sol 3 horas da tarde, mas parece que o ponto em comum desses testemunhos é que a pessoa, olhando para o sol na hora que o sinal se manifesta, a vista não ofusca, não queima. É isso? Não, perfeito, perfeito. O Roberto pode até falar melhor do que eu, mas eu, por exemplo, na década de 80, eu era um adolescente, né? Vamos dizer assim, entre meus 12, 13, 14 anos. Era uma criança, mas minha mãe ia sempre no dia 12 na festa. E na década de 80 ainda se banhava a pedra. Eu não me recordo a data, Roberto. Você pode me recordar a data que parou de molhar? Não sei a data correta que parou. Também me fugiu da memória, não consigo lembrar. Mas foi na Depois década de 80. a gente vai falar dessa pedra, né? Isso, nós vamos até mostrar uma foto dela aqui. É um grande mistério. Então, padre, o que acontecia? Nesse dia, foi um dia 12, tinha muita gente mesmo. Aí, às 3 da tarde, a pedra foi molhada. Depois que a pedra foi molhada, no momento de oração, o que aconteceu? Pairou-se uma nuvem sobre o local e serenou. Deu aquela garoazinha bem fininha. Aquela bem fininha. Daqui a pouco, abriu-se a nuvem e eu vi o sol mudar de cor. Aí eu perguntei à minha mãe, eu tô ficando doido ou tá mudando de cor? A minha mãe, não, tá mudando de cor. E todo mundo tá mudando de cor. Então, esses fenômenos, na década de 80, estavam muito relacionados a molhar a pedra nesse horário. Né? Eu vou ter que voltar atrás um pouco. Pode vocês estão adiantando um pouco a história. Deixa eu contar, eu vou começar um pouco do início. Mas vou ser rápido, não vou atrasar em nada. Fica à vontade. Eu tenho muita preocupação com o horário. Talvez porque eu fui empresário durante muitos anos, então a gente. Mas não se preocupe, não. Os horários, a gente aqui está num papo bom. A gente está aqui num papo bom. Não se preocupe com o horário, né, padre? O meu pai, ele sempre teve uma preocupação, Padre Francisco. Era o fato de Nossa Senhora aparecer para outras pessoas. Meu pai, quando teve a primeira visão e a segunda visão, ele, como médico que era, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa do bem, ele achou que estivesse doente. Achou que tivesse tido um mal súbito. Enfim, passou mal e teve uma visão. Mas ele, sabendo dessa situação, preocupado, ele foi ao Rio. Na época, procurou o melhor psiquiatra que existia no Rio de Janeiro, chamava-se Manfredini. Doutor Manfredini virou meu pai pelo avesso. Ele tomava injeções de um medicamento, que eu não vou me lembrar o nome agora, e que ele tinha que falar tudo o que tinha acontecido com ele, no seu subconsciente. Enfim, o doutor Manfredini fez um documento, eu posso até lhe mandar depois, Padre Francisco, um documento dizendo o seguinte: meu pai era uma pessoa normal, continue a sua vida e volte ao local aonde você viu a visão, porque você está vendo algo sobrenatural. E meu pai obedeceu ao doutor Manfredini e foi novamente ao santuário
e aí ele teve uma nova visão, que foi a terceira aparição, onde ela disse mais uma mensagem e se identificava como Maria. Então, e esse fato, e ele tinha, meu pai, uma situação muito interessante, meu pai andava com uma foto de Nossa Senhora no bolso, e atrás dessa foto tinha uma letra, com letra dele, tinha um texto que ele dizia assim: a mim viestes por 3 vezes, porque só tinha aparecido 3 por enquanto. A mim viestes por 3 vezes. Por quê? Ele só falava isso. Por quê? Porque o meu pai nunca entendeu por que ele não era um santo, ele não era ninguém, ele era um Zé Ninguém. Por que ele? Uma tremenda responsabilidade. Numa dessas aparições, padre, apareceu o grande mistério das aparições de natividade. A igreja é cheia de mistérios. E a gente não pode entender por que Nossa Senhora colocou na mão do meu pai uma pedra. Pedra essa que foi estudada no Instituto de Geologia aqui da URCA, no Rio de Janeiro, pelos técnicos, cientistas, e a pedra é uma hematita especular. Ela não tem valor comercial, uma pedra, é um minério de ferro, ela é pesada, muito pesada, e essa pedra apareceu nas mãos do meu pai, misteriosamente, e ela, conforme a mensagem, nos textos da mensagem de Nossa Senhora, ela fala que esta pedra, ela chama de Cefas, porque é em aramaico, não é o hebraico, não sei. Sim, Kefas, aramaico. Aramaico, né? Inclusive, é uma referência à igreja, à pessoa do Papa, né? Tu és Sim. Pedro sobre esta pedra. O original que Jesus falou. Tu és Kefas sobre nesta Kefas construirei a minha igreja. Kefas é pedra. É isso daí. Pedro, o primeiro Papa. E ela usa depois, esse quando termo. a gente lê a mensagem, a gente vai ver que Nossa Senhora chamou o Papa também, né? De Kefas. E ela simbolicamente parece que chamou também essa pedra de Kefas, né? Sim. Esta Kefas, que eu li a mensagem, ela vem de onde eu vim. Exatamente. Como que eu entendi? Ela veio do céu? Não sei. Deixa eu só eu vou ler o trecho da frase, só um minutinho. Esta água, frase de Nossa Senhora, esta água passa por umas cefas que há muitos anos caiu de onde eu venho. Quem dela beber, penitenciando-se, conhecerá os milagres da fé e do amor. Então, e essa água está lá, as bicas estão lá, e as pessoas vão e bebem e se banham, enfim. É uma situação que Nossa Senhora foi muito clara. Venham, bebam, tenham fé que se consegue. Mas eu vou mais adiante, vou tomar a liberdade de dizer uma coisa. O meu pai, padre, ele foi tão insistente com Maria, eu sei que eu estava do lado dele em 2 aparições, ele foi tão insistente que ele falava, apareça para outras pessoas, mas ele falava com muita veemência, porque ele queria mostrar que ele não estava doido. Padre Francisco, você olhando um pai, uma pessoa normalíssima, do bem, falando com alguém que você não vê à sua frente, é uma situação incômoda, é uma situação... E meu pai foi muito, não vou dizer grosseiro com Maria, mas ele foi muito veemente. E Maria respondeu a ele, vou ler. A fé não está condicionada às revelações de Deus. Sejamos bons e humildes e oremos para alcançá-la e senti-la. O importante é que eu estou vendo a todos. Olha só como as mensagens de Nossa Senhora são bonitas, são atuais, são para nós do nosso tempo, apesar de ter 56 anos que ela apareceu em Natividade, o tempo passa muito rápido. E outra coisa, vocês falaram muito em graça alcançada, uma delas foi com o Douglas, mas tem um outro texto, padre, que eu gostaria de ler.
que as graças, por seu intermédio aqui obtidas, por seu que ela fala, não é por meu, não. Ela podia falar as graças por meu intermédio, não é por seu Jesus, porque ela estava falando de Jesus. Isso aqui é uma parte do texto. Que as graças por seu intermédio aqui obtidas sejam apenas registradas no silêncio da humildade, das orações e das penitências. Então, o senhor vai me perguntar, o santuário de natividade, as aparições, existem milagres lá? As pessoas recebem graças? Com certeza, sim. E te garanto que não são poucas, porque são milhares e milhares de pessoas que vão ao santuário com fé ou em busca da fé, e lá eles conseguem os seus pedidos, lógico, porque os agradecimentos estão lá. Eu participo muito do dia a dia do santuário. As pessoas vão para agradecer graças alcançadas, mas não cabe a nós, da família, que por enquanto tomamos conta do santuário, junto, eu não posso deixar de esquecer de citar o meu amigo, meu irmão, Paulo Roberto Pereira da Silva, que é um grande amigo, uma pessoa que trabalhou comigo durante muitos anos e que é um parceiro junto ao santuário. E então a gente não pode deixar, padre, de transmitir essas mensagens, porque é o que ela quer. O que Maria pediu ao meu pai, transmita essa mensagem com esta imagem. Ainda foi uma das poucas vezes que ela, com a mão sempre assim, né, nessa posição, ela levantou a mão e falou, transmita estas mensagens com esta imagem, porque tinha uma pessoa segurando o retrato falado de Maria numa das aparições. Então, padre, eu estou à disposição para outras perguntas, por favor. Sim, eu vou perguntar pergunta do chat. Padre, pode projetar, Franciel, Mãe do Infinito Amor. Já passo a palavra, Douglas, só para a gente não perder aqui as mensagens. O Santuário de Natividade é uma bênção. Quem está falando isso é de um outro santuário muito próximo, em Itaperuna, onde também houveram aparições, né? A Ana Paula, inclusive, confidente de Nossa Senhora, já fiz live com ela. Que bom ver os locais de aparições marianas em harmonia, porque às vezes a gente vê que existe, às vezes, algumas divisões entre as pessoas, né? Sim. Obrigado, Ana Paula, Deus abençoe. Eu quero colocar também aqui, várias pessoas estão perguntando sobre as aparições de Anguera. Por que não tem live sobre Anguera? Gente, existem vídeos aqui no meu canal sobre Anguera, viu? Só vocês colocarem lá, Padre Francisco Amaral, Anguera, vocês vão ver que já tem vídeo no canal sobre Anguera, tá bom? E o nosso amigo Dimas, a serviço da rainha, pode projetar na tela aí para nós, Françoel, que também é um grande estudioso de aparições, está fazendo uma pergunta para você, Roberto. Depois eu já passo a palavra para o Douglas. Mas Sim. O Dimas está perguntando como que aconteciam as aparições, Roberto. O seu pai, ele entrava em êxtase? Como é que era? Não. É muito boa pergunta, muito interessante essa pergunta. Ele não entrava em êxtase, ele não saía, a memória dele, era o Fausto Faria, era o meu pai que estava ali, e ele consciente, ele falava com a minha mãe que estava ao lado, falava comigo, falava com as pessoas ao redor. Ele, hora nenhuma, ele saiu de si. Ele ficava, assim, extremamente emocionado, muito emocionado com uma situação extraordinária, que é ver alguém, ouvir alguém, num português claro, um português sem sotaque. E ele nos chamou a atenção que na última aparição, em 77, ou seja, 10 anos depois da quarta aparição, ou seja, na quinta e última aparição, ela apareceu com a mesma imagem de 10 anos atrás, ou seja, ela não envelheceu. São detalhes, coisas interessantes. Corpo glorioso, né? Exatamente. E ele falava que era uma tez alva, branca, sem marcas, um cabelo castanho, coberto por um véu cinza azulado. Meu pai teve um contato
de menos de 1 metro com Maria. Ele faltou tocar nela. A única diferença, padre, de um ser humano, porque ela era um ser humano, ele falava, gente, ela era de carne e osso. Só não era de carne e osso porque as mãos e os pés eram dourados, tá? Isso é outro mistério da igreja. A gente sabe uma outra historinha sobre Éfeso também, que depois eu posso contar para vocês também, tá? Sobre esse negócio de mão dourada. Porque eu quero pedir aí para vocês se inscreverem no canal. Nós estamos com quase 900 pessoas assistindo. É um índice muito bom para o YouTube, viu? Vocês vão dando, né, o like aqui no vídeo, para o YouTube jogando para mais pessoas conhecerem também a mensagem de Nossa Senhora em Natividade. Daqui a pouco a gente vai ler as mensagens aqui, tá? Quem não é inscrito no canal ainda, estou vendo que tem muita gente de Natividade que está participando da live. Se inscreve aqui no nosso canal Padre Francisco Amaral, viu? 1, 2, 3, 4 mensagens. Douglas, sim, fala aí. Padre, a primeira coisa eu quero só voltar na pedra, porque é um fato muito interessante. Nós fizemos uma pesquisa em 11 matérias de 11 veículos de comunicações diferentes. Aliás, algumas matérias estavam no mesmo veículo. O Fluminense, o Diário da Noite, Zona da Mata, de Minas aqui, a revista O Cruzeiro. Vou pedir até minha esposa, lá no quarto tem uma foto do Cruzeiro, aí também tem, da revista O Cruzeiro. Desculpa. Então, o que acontece, padre? Naquela época, quando Fausto recebeu a pedra de Nossa Senhora, o jornal, eu agora não me recordo qual, porque são tantas matérias, são 11 matérias ao todo, fizeram uma pesquisa aqui em Natividade, o jornalista perguntou, e tinha um senhor, que agora me fugiu o nome dele, trabalhava com garimpagem aqui em Natividade, naquela época. E ele falou que esta pedra não existia aqui. Então, de fato, é uma realidade. Nossa Senhora deu essa pedra, né, como algo misterioso. E é o que o Roberto falou. Tanto é misterioso que essa pedra é o símbolo que ela aqui realmente esteve. Nós acreditamos nisso. Tenho, eu vou mostrar para o senhor. Mas antes de mostrar a foto para o senhor da pedra, esta aqui, esta aqui é a foto, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá bom sim, tá bom. Esta é a imagem, esta aqui é a imagem. E esse que está no dedo dele sou eu, tá? Esse que está do lado de 2 policiais aqui sou eu. E aí, tá vendo? Que coisa interessante. Exatamente. E outra coisa, essa foto, se não me engano, é da revista O Cruzeiro. Aí eu vou virar aqui, é outra foto já do saudoso Sr. Fausto e saudosa Dona Maria Elisa. Dona Maria Elisa, que eu tive o prazer de conhecer, porque veio a falecer bem agora na década de 90, não foi? 2005, ainda mais longínquo ainda. Né? Então, eu tive o prazer de conhecer e conviver com ela na igreja, né? Quando criança, adolescente. Então, aí entra isso aí. Né? Agora eu vou mostrar a pedra, uma foto tirada esse ano. Aí, né? Tá ótimo. Esse ano, quem fez essa fotografia foi minha esposa, porque a gente, todos os anos, nós vamos para lá para fotografar. Né? Deixa eu centralizar aqui, eu estou tentando olhar de lado aqui. Ótimo, não, tá bom. Ok? Então, nós vamos para lá para fotografar. Por quê? Porque nós temos uma página no Facebook que há um bom tempo a gente faz as divulgações do santuário. Inclusive, só deixar um adendo aqui, ela chamava-se Santuário das Aparições de Nossa Senhora de Natividade. Isso, de Natividade. E o Roberto teve a feliz ideia de montar uma equipe de comunicação do santuário. E quando ele montou a equipe de comunicação, nós resolvemos o seguinte, nós vamos retirar o nome, certo? Porque é pertença do santuário, é pertença de Nossa Senhora, que até então não tinha,
né, Roberto? Uhum. Não tinha, eu não conhecia. E nós fazíamos essa ponte entre o santuário, que na época a Poliana, né? Eu agradeço muito a Poliana por tudo que ela nos ajudou, né? E os romeiros, que eles perguntavam que dia que vai ter missa desse dia 12, não vai ter. Então a gente fazia esse intercâmbio. Nós temos mais ou menos 4.000 pessoas na nossa página. E só para findar a questão da página, nós mudamos o nome da página para Cavaleiro da Mãe de Natividade. Aí veio um outro santo na história, São Maximiliano Kolbe, com os Cavaleiros da Imaculada. Eu vi um filme, eu falei assim, eu vou copiar o que é bom. E nós estamos aí, fazendo o mesmo trabalho, o mesmo empenho para divulgar Nossa Senhora através da nossa página, né, do Cavaleiro da Mãe de Natividade. Mostra a foto mais uma vez, Douglas. Da pedra? Vamos lá. Da pedra, da Kefas, como Nossa Senhora falou. Aí chegar Roberto, mais perto, Cadinho. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. Vocês nunca pensaram em fazer um exame químico a respeito do material? Não, já foi feito, padre. Nós trouxemos ele aqui. Essa pedra meu pai trouxe na época, logo após a aparição de Nossa Senhora e o mistério da pedra. Ele pegou essa pedra, levou aqui, trouxe aqui para o Rio, eu estou falando do Rio de Janeiro, ele trouxe aqui para o Rio e levou no Instituto de Geologia, que tinha na URCA na época, e fez um estudo completo. A pedra é um minério de ferro, não tem valor comercial. Os geólogos foram até a Natividade, até o santuário, para descobrir se achava algum tipo de pedra parecida. Não acharam nada igual. Realmente... E outra coincidência, vamos falar em coincidência, não vamos falar em mistério, não. Coincidência. Maria, numa das mensagens, fala que esta Cefas é um minério do qual o Brasil é muito rico. Isso em julho de 67, ela falou isso, está escrito aí, o nosso amigo Douglas tem essa anotação aí. Sim. E por incrível que pareça, em 67, em setembro, outubro, novembro, descoberto Carajás, o maior jazida de minério de ferro do mundo, talvez. Uma das maiores do mundo. Não é só do Brasil, não. Então, quer dizer, é coincidência. Por acaso, quando Maria deixou essa pedra, que é o minério de ferro, na mão do meu pai. Mas essa pedra, padre, ela tem uma historinha muito interessante que eu gostaria de contar. Logo depois da quarta aparição, essa pedra está sempre à disposição do público. Ela fica dentro da casa de Nossa Senhora. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a casa de Éfeso. E ela fica exposta ao público durante todo o tempo que o santuário está aberto. Essa pedra tem uma curiosidade. Maria deu essa pedra para o meu pai e falou o seguinte, que nunca deixe alguém de vir aqui todo ano, não falou dia 12, todo ano, para trazer essa pedra e colocar no regato, onde ela sempre apareceu. Nossa Senhora sempre aparecia com os pés dentro de um regato. E ela pediu ao meu pai que nunca deixasse de ter alguém para trazer a pedra e molhar no regato todo ano. Então, meu pai ficou com esta responsabilidade. Qual foi uma segunda responsabilidade? Foi que, numa das mensagens, da maior, Maria fala uma frase sigilosa para o meu pai. Eu estava do lado dele, a minha mãe, vocês viram a foto, e meu pai se preocupou para que ninguém visse, nem eu, nem minha mãe, porque ela pediu, não deixe que ninguém veja. Ela disse isso para o meu pai, o senhor vai tomar nota de uma frase que eu não quero que ninguém veja. Pois bem, meu pai tomou nota, ninguém viu, e ela fala o seguinte, que isso aí são os trechos, o Douglas está mostrando os trechos do original que meu pai escrevia, enquanto ela praticamente ditava para o meu pai. Foi quase um ditado. Pois bem, eu estava falando sobre... me perdi aqui um pouco. A frase.
Não, sobre a frase sigilosa. Exatamente, desculpe. A frase sigilosa, então, ficou uma responsabilidade, porque ela falou, está a seu critério a divulgação desta frase. Maria disse isso para o meu pai. Está a seu critério a divulgação dessa frase. E aí, é uma frase, os 3 filhos ficaram sabendo, meu pai teve um câncer muito, assim, violento, ele morreu com 3 meses depois que o câncer apareceu, foi muito rápido, mas ele chamou os filhos e a minha mãe e disse qual seria as frases. A foto que ele está mostrando é meu pai copiando, está vendo? A minha mãe em prantos e eu aqui com a cabeça para baixo, com certeza estava rezando. Mas, então, meu pai ficava com aquela situação, ele tinha que divulgar. Só que meu pai ficou com câncer terminal. Ele contou tudo para nós, só que ela aparece quando ninguém mais esperava, em 1977, 10 anos após, ela aparece novamente e fala assim, vou falar no português meu, eu vim aqui para tirar 2 responsabilidades suas. Quais são? A pedra não mais precisará de ninguém para trazê-la aqui, porque ela vai ficar aqui no meu novo templo. Réplica de Éfeso. Ela fala, imagem de Éfeso, ela não usa a palavra réplica, ela usa a palavra imagem de Éfeso, que é a casa de Nossa Senhora, que meu pai construiu lá no sítio, lá no santuário, onde ela é idêntica, ela é a única réplica da casa de Nossa Senhora em Éfeso. Eu e minha mulher, a gente tivemos uma oportunidade de ir lá, é muito parecida, só que paralelepípedo que meu pai usou, e lá eram pedras rústicas, né? Pois bem, então ela tirava a responsabilidade dele de divulgação da colocação da pedra no regato, e sim colocar no templo, num lugar visível, que ela hoje está visível lá, a pedra está guardadinha, penhor e símbolo de Maria naquele recanto. E, quanto à frase sigilosa, ela virou para ele e falou assim, eu lhe direi em breve. E agora? Eu lhe direi em breve. O meu pai virou-se para nós, para a família, e falou assim, ela vai aparecer de novo. Só que ela não ia aparecer de novo. Ele ia ao encontro dela. E lá, ela vai conversar com ele o que vai acontecer com a frase sigilosa. Não é, eu gosto muito de falar, eu tenho a autorização da minha família para falar sobre isso. É uma frase que não fala em fim de mundo, porque as pessoas ficam muito preocupadas em guerra, em Rússia, não existe isso, nada disso. É uma frase ligada para a igreja. Se vocês tiverem a oportunidade de ler as mensagens com calma, com reflexão, nós temos hoje, ainda tem no livro do Douglas, não está pronto ainda, mas o livro que o meu irmão escreveu, Ronaldo Faria, ele escreveu um livro muito bonito, muito prático, verdade, muito simples. O Padre Francisco já teve a oportunidade de vê-lo, eu mandei para ele. Então, eu acho que vale a pena ver as mensagens de Maria, as mensagens atualíssimas, e todas elas, e a frase sigilosa nada mais é do que uma continuação da exortação que Maria faz à sua igreja. Ela faz alguns pedidos à igreja, e a frase sigilosa nada mais é do que um pedido à sua igreja. Deixa eu fazer um adendo nessa questão da coincidência. Coincidência ou não, padre, o local onde é o santuário, quando o Fausto foi registrar cartório, ele descobriu que o lugar se chamava Milagre. Está aqui, ó, esse documento. Como eu falei no começo, já estava predestinado, a atividade já estava predestinada a ser existe a terra de Maria. Existe um registro realmente no cartório dessa propriedade que era minha na época, essa propriedade estava em meu nome.
Mas existia um registro, conforme o Douglas está falando, de que ela, no passado, ela tinha sido registrada com o nome de Sítio Milagre. Se eu ver que se Mistério. existe coincidências, para mim eu vou colocar uma outra palavrinha, providência, né? Tudo foi acontecendo. E para colocar assim uma curiosidade, existem duas histórias muito interessantes em correlação a essa coisa. Eu vou falar só uma, porque senão se alonga muito, né? Muito antes da gente pensar nisso tudo, em aparição de Nossa Senhora, aqui na Atividade, como era um povoado muito pequeno, com poucas pessoas, então pessoas moravam muito distantes, né, padre? Para chegar ao centro da cidade, o cara tinha que ir a cavalo e andava muito tempo. Certa ocasião, um casal morava por aquela região ali, né? E o santuário tem mais ou menos uns 6 quilômetros do centro da cidade, e a esposa estava grávida. E começou a entrar em trabalho de parto num dia, numa tempestade. E o marido montou no cavalo e, para a rua, para o centro da cidade, para poder buscar uma parteira, para buscar alguém para ajudar, porque ele ficou perdido. Nesse meio tempo, a tempestade acontecendo, aquela coisa toda, a mulher que estava lá em trabalho de parto, veio entrar uma mulher. E ela não soube identificar essa mulher. E ajudou ela no parto, a criança nasceu, era uma moça, uma menina, né? E depois de um tempo, eu fiquei sabendo que a criança que nasceu já veio ao santuário, né? Porque ela devia estar com seus 60 e poucos anos, e também isso é uma história que a gente ouviu contar, né? Então a gente não pode precisar isso, mas que a mãe dela, ela testemunhou que a mãe dela falava que era uma pessoa que ela nunca tinha visto, uma senhora muito bonita, com uma roupa toda, como se fosse um vestido todo, como se fosse Nossa Senhora. Então a gente já está ligando o mistério. Não tem essa história, Roberto? Tem a história, então, tem essa história. Então já tem todo um mistério por trás daquele local, né? Por trás de tudo isso tem um grande mistério de Deus. Natividade é uma cidade mariana, eu volto a dizer, é uma cidade mariana. Natividade, no dia que os católicos daqui tomarem conta que nós somos de fato uma cidade de Maria, nossa Mãe do Céu. Só falando assim, Mãezinha do Céu. Padre Francisco, vou tomar a liberdade de falar mais dois trechos das exortações que Maria deixou para o meu pai. Eu gosto muito porque é uma obrigação da família divulgar essas mensagens, porque são coisas maravilhosas. Olha o que ela fala para a igreja, que a igreja de meu filho não esmoreça no longo e árduo caminho da edificação de um só grande templo que acolha a unificação do cristianismo. Maria preocupada com a unificação do cristianismo. Olha outra, que a igreja de meu filho mantenha a respeitabilidade de seu templo, a hierarquia e a autoridade de seus oráculos episcopais, ou seja, os bispos, principalmente do maior de Cefas, onde ela fala exatamente sobre o Papa. Então, Maria, em 1967, dá um recado para o meu pai, meu pai não, dá um recado para a sua igreja, através do meu pai, de que vamos obedecer à igreja, vamos rezar pela igreja, vamos rezar pelos bispos, vamos rezar pelo Papa, porque eles são humanos como nós, eles erram como nós. Então, nós precisamos rezar muito para que a igreja continue o seu caminho, que é o caminho de Jesus Cristo, tá? E interessante que nessa parte, perdão, padre, da unificação, essa profecia da unificação do cristianismo, não tem como não deixar de lembrar de Garabandal, por exemplo, onde é dito que vai haver uma futura unificação, de fato, dos cristãos, né? Em torno da figura do Papa, da Eucaristia, da devoção à Virgem Maria.
claro, né? Eu vejo que vai haver aí um grande movimento de conversão dos ortodoxos, dos protestantes, e ao mesmo tempo um movimento dos católicos, no sentido de, claro, não de mudar a doutrina, mas de acolhê-los, porque eles vão retornar à casa de onde vieram, né? E ao mesmo tempo, quem sabe, toda uma adaptação do ponto de vista disciplinar para poder acolhê-los, né, de uma forma que seja, assim, harmônica, porque de fato será um só rebanho e um só pastor. Isso está muito ligado ao triunfo do coração imaculado da Virgem Maria. O Douglas vai falar mais coisa para nós agora, e aí ele já vai ler também alguns trechos de mensagens que ele escolheu, né, Douglas? Eu vou ler na íntegra esse trecho da mensagem de Nossa Senhora que o Roberto falou. A igreja de meu filho, guardiã e intérprete de sua doutrina, a qual sou mãe, eu transmito a seguinte exortação. Sem renúncia à sua essência e seus valores fundamentais, sabiamente continue a ajustar sua ação à face dos tempos, a fim de melhor cumprir sua sagrada missão espiritual, evangelizadora, sobretudo participar de maneira mais ampla e decidida, mais pacificamente, na solução de ordem social e econômica, atinentes à doença, pobreza, ignorância, à opressão, indispensável para a paz dos povos e das nações. Olha, é tão atual esse parágrafo, se nós formos puxar bem fundo, olha o que nós vivemos hoje. Como que estamos? Nossa Senhora já vem avisando desde Fátima, como o Roberto falou. Garabandal, quem puder estudar sobre Garabandal, estude. Quem puder estudar sobre natividade, estude. Quem puder estudar sobre Mendigore, estude. Quem puder estudar sobre as aparições de Nossa Senhora, ela vem nos alertar. Não é, padre? Nos alertar do que pode vir a acontecer. Não o que vai acontecer, mas ela pede que nós rezemos. E você vê o quanto a mensagem de natividade ela é equilibrada na sua integralidade. Porque ao mesmo tempo que a Virgem Maria fala da necessidade, eu vou usar aqui essa palavra porque não tem outra melhor, da igreja se adaptar aos tempos. E veja, a igreja ela pode mudar o método, a igreja pode mudar a linguagem, a igreja pode mudar até a forma de evangelização. Mas a igreja não pode mudar o evangelho. Então, Nossa Senhora, ao mesmo tempo que ela fala dessa sadia adaptação dos métodos, ela também fala que a igreja é guardiã e intérprete da doutrina, portanto, a igreja não pode mudar nem o evangelho, nem a fé, nem os valores, ok? Tem uma parte que a Virgem Maria também fala, eu acho que o Douglas tem separado para nós aí, para tomar cuidado. Se eu não me engano, ela usa o termo os incendiários da igreja. Incendiários da fé. Com pessoas, com movimentos de fora e de dentro, que querem destruir a fé, a moral, os valores. Se você puder achar para nós essa frase, antes de pegar essa frase, padre, ainda tem um parágrafo que vai falar sobre isso que o senhor está falando, que diz o seguinte, que não se esmoreça no longo e árduo caminho da edificação de um só templo, como o Roberto falou, né? E que acolha a unificação do cristianismo, o senhor falou, ampliando assim a fé, a pregação em defesa da família, olha, e da sociedade contra as forças desagregadoras da decadência espiritual e moral. Os preconceitos, o orgulho e o ódio, a maldade e a violência. Que se restabeleça o primado do culto a Deus e a meu filho,
ela é cristocêntrica. Olha que coisa linda! Ela está te levando a Jesus. Isso é lindo. Sem mácula das invocações daqueles cuja vida, comprovadamente santas, sejam fontes perenes de virtudes. Então, quer dizer, aqueles que têm a virtude nunca vão macular ela, ou a igreja. Mas já aqueles que não têm... Sim, pode. Eu vou falar uma frase que ela iniciou a última mensagem. Ela fala assim: eu sou realmente Miriam, mãe imaculada de Jesus unigênito. Ela se identificando. Meu símbolo primordial, olha essa frase, olha esse texto. Meu símbolo primordial, porque característico, é a maternidade divina. Razão da minha própria existência. Maria existiu somente para ser a mãe de Deus. Ela veio ao mundo predestinada para ser a mãe de Deus. E ela aqui acaba de comprovar para toda a humanidade de que a maternidade divina é a razão da existência dela. Tem mais alguma coisa, Douglas, que você quer lembrar? Eu estou procurando aqui a frase que o padre me pediu. Os incendiários, é isso? Dos incendiários da fé. Está na primeira mensagem. Achei. Tá? Isso. Está na primeira mensagem. Essa é atual demais. Aqui ela fala assim, vamos lá para pegar 3 parágrafozinhos. Aqui eu falei que estabeleça o culto primado de Deus e do meu filho, cristocêntrico, né? A mensagem totalmente cristocêntrica, que se conserve o meu templo sempre aberto, intransigível e inviolável. Não tem que dizer, é uma ordem da nossa rainha. Isso aí nós não temos dúvida. Que mantenha a respeitabilidade de seus templos, respeito a hierarquia... na Santa Missa, hein? Isso, respeito seus templos... a liturgia da igreja. Liturgia da igreja, a Santa Missa, ao templo, a toda essa... a esse dogma que nós temos como católicos, né? A hierarquia e a autoridade de seus oráculos episcopais. Como católicos. Principalmente o maior, Cefas, de Cefas, Pedro Papa. Ponto. Ela pede que nós nos reverenciemos ao nosso Santo Padre o Papa. É humano, falha. Como homem, sim, falha, como todos nós. Mas ele tem uma missão muito importante. Infalível em definições de fé e de moral. Ok, isso aí. Mas, fora isso, um ser humano como nós. Exatamente. Quando está sob cátedra, é infalível. Agora, como ser humano, é como nós. Não tem diferença. Né? Eu digo assim, eu digo que o senhor, Padre Francisco, o senhor pode chegar um dia cardeal e a Papa. Deus me livre. Mas imagina. Essas mensagens de Maria e Natividade são tão atuais que o senhor, desculpe eu falar isso, mas o senhor é um exemplo da igreja se adaptando a esse mundo de hoje, através das redes sociais, evangelizando através das redes sociais. Não existia isso em 1967. Não. E Maria já deixou esse recado para a sua igreja. Gente, vamos acordar. Os nossos irmãos evangélicos estão crescendo em cima disso. Vamos aproveitar esse gancho. Está aí a prova. Tem vários sacerdotes usando redes sociais para evangelizar. É um trabalho maravilhoso, um trabalho de Deus. E só para agora, padre, eu queria mudar um pouquinho o assunto. Só para terminar, Roberto, só para não te cortar, para a frase que o padre pediu, a gente já não chegou nela. Eu acho muito importante isso que você falou, na questão dos sacerdotes estarem nas redes sociais. Nós estamos vendo o evangelho se espalhar pelo mundo. Né? Ele está se espalhando de uma forma monstruosa.
Porque hoje, imagina, eu estou em atividade, você, Roberto, está no Rio, e o Pato está em Cuiabá. Nós dois estamos a 1 hora de diferença dele. Olha que interessante você falando isso. Mas aí eu entro com 2 aspas bem pesadas. Que se acautele com os incendiários da fé e da disciplina em seu próprio seio. Eu vi Padre Wander outro dia fazendo um pronunciamento que me estremeceu. Vamos ter muito cuidado, principalmente os nossos sacerdotes da igreja. Muito cuidado com as armadilhas do inimigo. O padre falou ali, tem que ter muito cuidado. Nós não podemos pensar nas vaidades. O padre, eu acho tão lindo. Padre, falar em padre, Padre Marco Antônio mandou um abração para o senhor. Ô, Padre Marco Antônio. Depois isso. Ele vai assistir a live, né? Sua bênção. Lá da Nossa Senhora das Graças. Conhecemos anos atrás, quando a gente nem era padre ainda. Então, ele falou comigo hoje. Hoje ele falou comigo sobre isso. Então, o padre está usando a batina. O padre Wander falou um termo agora que fala-se o calcanhar. Eu não me lembro, mas para cobrir o calcanhar. O padre, ali, quando mostra que está de batina, é por quê? Porque ele mostra que morreu para o mundo e vive para Deus. Então nós não podemos esquecer disso. Não que o clésima não possa ser usado, mas a batina é algo que a gente olha, é um padre. Padre, atende minha confissão no meio da rua. Está identificado, está salvo. É a força do sinal, né? Exatamente. O sinal que Nossa Senhora deixou aqui foi a pedra. O sinal do sacerdócio é a batina. Então, esse cuidado nós temos que ter. A igreja não pode se perder nesse sentido. Não, a vaidade não pode entrar. Sobre a associação, Douglas, porque eu estou preocupado com o tempo. Vamos se encaminhar agora, Roberto. Fala para nós sobre o santuário, a associação, e como é que a pessoa pode fazer para conhecer o santuário e também para ter acesso ao livro com as mensagens. Se puder colocar, muito bom. O Françoel vai colocar se tiver algum e-mail ou algum telefone, WhatsApp. Tá? Tá, eu vou falar sobre isso. Bom, a associação, por que existe uma associação hoje? Deixa eu te explicar. Um imóvel do santuário é um imóvel que hoje nós temos 16,8 hectares. São quase 5 alqueires de terra. É um imóvel valioso, muita terra. E essa propriedade, ela estava em nome dos 3 filhos do meu pai. Antes do meu pai morrer, ele pediu a mim, que era o dono da propriedade, que dividisse aquele trecho em nome dos 3 filhos. Fizemos isso. Só que o meu irmão mais velho estava doente e eu fiquei muito preocupado com essa situação dele adoecendo e eu imaginei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa porque isso não pode continuar em nosso nome, isso não é nosso. Aí me veio a ideia de criar uma associação. Essa associação era composta por pessoas da família, por pessoas da comunidade de natividade, são religiosos também que participam, pessoas que são católicas, praticantes, e essa associação ela foi criada e os filhos doaram todo o imóvel do santuário em nome desta associação. E ela hoje é que toma conta do santuário, ela mantém o santuário, a organização, a estrutura, enfim, a parte de comunicação, o contato com a igreja, com os peregrinos, somos nós. Hoje eu sou aposentado, então eu e minha mulher hoje praticamente estamos vivendo dentro do santuário. E estamos sempre à disposição dos peregrinos para conversar, para trocar uma ideia, enfim. Então, essa associação ela existe, ela tem um parágrafo único, o objetivo único da associação: doar aquele imóvel e todos os seus pertences, os bens imóveis e móveis,
que hoje ela já é dona de trator, de vários maquinários, porque é uma propriedadezinha rural, é um sítio. Então, essa associação foi criada com esse objetivo de doar todos os seus bens para a diocese a qual o santuário pertencer na época da doação. Por que nós colocamos a diocese a qual? Porque estava um boato, uma conversa de corredor de que Itaperuna poderia ser uma diocese. Itaperuna é uma cidade próxima aqui, padre, uma cidade grande. E aí estava essa conversa de que poderia haver uma divisão na diocese e abrir uma nova diocese em Itaperuna. Então, eu, preocupado com isso, nós já fizemos um parágrafo já assim. Ou seja, se por acaso, o dia em que a igreja resolver assumir o santuário, nós, com certeza, a associação foi criada para isso, para doar todos os bens, e assim a igreja tomaria conta do santuário. Esse é o pensamento da família. Eu já falei isso com o pároco da cidade, padre João Genes. Eu não tive a oportunidade de falar isso com o senhor bispo no dia da festa, porque foi um dia festivo, eu não queria entrar muito em detalhes de negócios. Não se preocupa que depois alguém vai mandar live para ele, hein? Mas o importante é o seguinte, o interesse nosso, Padre Francisco, é que a igreja assuma o santuário, mas assuma o santuário na sua totalidade. Assuma o fato de que ali apareceu Maria. Meu pai é morto. Disseram na época que ele ia ficar milionário porque ele ia construir hotel. Você não imagina o que se falou em torno dessas aparições? Sim, é verdade. E não aconteceu nada disso. O santuário está lá, aberto ao público, gratuitamente, ninguém paga nada. Só mesmo no dia 12 de julho é que é cobrado estacionamento em função de toda uma estrutura. No dia 12 de julho de todos os anos, a média de peregrinos é em torno de 30 mil pessoas. Então, é um movimento muito grande. São cerca de 500 a 600 ônibus. Nós temos que ter estacionamento para esse povo. São 600 carros, são 40 ou 50 motos, enfim, é uma loucura. Então, nós temos uma estrutura, isso custa dinheiro e a gente tem que cobrar. Mas, normalmente, o santuário é tudo gratuito, a água é gratuita, podem entrar na casa de Nossa Senhora, não tem que pagar nada, é tudo muito à vontade. O santuário fica a 5 quilômetros da cidade de Natividade, no estado do Rio de Janeiro. Fica ao norte do estado. É uma cidade pequenininha, com 15 mil habitantes, e o santuário fica a 5 quilômetros, a estrada é asfaltada. O ônibus chega muito bem lá, esses ônibus enormes, de 2 andares, chegam muito bem lá, chegam praticamente dentro do santuário. E foi nessa festa, Roberto, que o bispo local, o Dom Roberto Francisco, celebrou esses dias, é isso? Sim, exatamente. Foi nessa festa, dia 12 de julho. E graças até a presença dele no santuário, né? Foi a primeira vez que o bispo diocesano nos deu o prazer e a honra de estar presente e rezar a missa, porque tem 2 missas no dia 12 de julho. Olha aí. Às 10 horas da manhã foi a que ele rezou, e às 3 horas da tarde, que foi Padre João Genes, o pároco. Que passo maravilhoso para as aparições de natividade, hein? Maravilhoso, foi um grande passo. Aliás, eu não falo que foi um passo, foi um salto triplo. Verdade, verdade. E só para lembrar, o livro, o senhor falou sobre o livro. Como é que faz para conhecer o santuário e o livro? O livro ele foi escrito pelo meu irmão, numa fase maravilhosa que ele teve, a oportunidade na vida que ele teve de parar e fazer uma autobiografia muito verdadeira, simples, mas muito verdadeira. Tem fotos o livro, ele é muito explicativo, sabe? Não interpreta nada, ele apenas conta o que aconteceu com meu pai. É muito interessante o livro. Ele custa apenas R$30 e ele é vendido na loja, lá na lojinha física que a gente tem lá no santuário, ou pode ser vendido através
do e-mail do santuário. O e-mail do santuário é santuário de natividade, tudo junto, santuário de natividade, @hotmail.com. E é também a página no Instagram, né? Tem também a página no Instagram, que é Santuário de Natividade. E ali vocês respondem as dúvidas, quem quiser adquirir o livro, quem quiser conhecer o santuário, é isso? Sim. E se você estiver em Cuiabá querendo comprar um livro, basta mandar um e-mail para o santuário que nós imediatamente iremos lhe enviar o livro. Às vezes, dependendo, a gente manda até sem receber. Depois recebe. Manda o livro, depois recebe. Esse é o livro, padre. Esse é a última edição. Eu vi a Mãe de Cristo. Essa é a última edição. Essa é a última edição. Oitava, isso. Parece, né, o Douglas? É a oitava, né? Essa é a 9ª edição. 9ª, né? 9ª edição. Eu vou mostrar aqui. Essa é a 9ª edição que o Ronaldo escreveu. Uhum. A 6ª edição, que já é diferente. Né? Vou mostrar mais alguns livros que eu tenho aqui. Né? Esse aqui foi o primeiro livro. Esse é um achado. Não, esse aqui é do padre. Não, esse é do Ronaldo, não é? Não, padre Celso. Esse é do padre Celso. Esse nós não temos mais. Eu tenho essa relíquia. Eu vou digitalizá-lo e eu passo para vocês. Não, eu tenho também, mas tenho guardado. Tá. Não tem mais para edição, né? Eu consegui esse aqui também, ó. Que foi uma edição. É de outra pessoa. Esse aqui é do Décio Prado. E tem esse aqui que eu também garimpei ele na internet, da Silene. Eu consegui achar esse livro aqui, foi uma luta. Dos que tem, faltam acho que 2 para mim, que eu ainda não consegui achá-los. Não, mas de repente eu vou mandar para vocês também os 2 livros que eu escrevi, que eu quero aproveitar e mostrar aqui. O primeiro, que já é best-seller, Sou Todo Teu Maria. Os 2 foram publicados pela Canção Nova, em que eu apresento o caminho para a pessoa se consagrar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Muitos vão direto para o tratado da verdadeira devoção, mas às vezes entrar direto no tratado não é tão fácil, pela linguagem. É verdade. Então, você quer se consagrar, ou você já é consagrado, aqui está o próximo passo. Ó. Sou Todo Teu Maria, Padre Francisco Amaral, editora Canção Nova, prefaciado pelo Padre Paulo Ricardo, pelo professor Felipe Aquino e pelo Padre Gabriel Vilaverde. E também o meu segundo livro, Segredos da Virgem Maria, também pela Canção Nova, em que eu falo de Nossa Senhora na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também eu apresento aqui as principais aparições marianas da história, viu? Então, esses 2 livros você pode estar adquirindo pelo site padrefranciscoamaral.org, ou então, mais fácil ainda, segue a gente no Instagram, página Padre Francisco Amaral. Lá eu tenho o link na bio da página para você adquirir os livros também. Quem ainda não é inscrito no nosso canal Padre Francisco Amaral, não perde tempo, já se inscreve aqui. Inclusive, nós temos no canal, o Roberto já autorizou alguns anos atrás um vídeo, uma reportagem sobre a aparição de Natividade, mostrando o santuário, filmado, né, para você conhecer. Toda semana eu publico vídeos sobre aparições marianas, sobre a consagração, sobre o fim dos tempos. Então se inscreve aqui no nosso canal Padre Francisco Amaral, no YouTube. Está aqui embaixo o link, os links para adquirir o livro também. E também na nossa página de Instagram. Toda semana eu abro ali a caixinha de perguntas no Instagram, que é a oportunidade da gente se falar também. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Nós vamos ministrar essa bênção final, viu? Muito obrigado, Roberto e Douglas, por essa noite. Obrigado, eu que tenho padre. a agradecer. Obrigado, padre. Eu queria agradecer ao senhor, agradecer ao Roberto, agradecer ao padre Marco Antônio, que nos colocou em contato, né, padre Francisco? É importante para nós essa divulgação de Nossa Senhora, as frases são muito importantes, a mensagem é muito importante. Quem puder adquirir o livro com o santuário, para poder se debruçar de fato
na mensagem. Nós estamos aqui, né, terminando. O Roberto chega mais para a direita, chega mais mais. Aí, já viu? Esse aqui é a capa, o projeto da capa do meu livro, né? Que vai contar a parte histórica através da imprensa, da aparição ao Dr. Fausto. E a gente vai fazer um bate-papo no livro sobre as mensagens. E eu queria findar, padre, aqui a minha participação, agradecendo o senhor, agradecendo o Roberto, agradecendo o padre Marco, agradecendo o padre João Genes, que é o nosso pároco aqui do Santuário Diocesano, né, porque ele foi a primeira pessoa com quem eu conversei, padre, quando o senhor sugeriu a live, eu fui nele, né, porque eu acho que é de fundamental importância que o pároco esteja sabendo, esteja envolvido, né, em todo esse processo, porque é um processo de obediência, como eu falei lá no começo, né? E também queria agradecer a minha esposa, a minha filha, agradecer primeiramente a Deus e a Nossa Senhora, e findar com a última frase dela, que ela vem nos colocar a humildade no nosso coração, né? Que o homem, na sua genialidade e grandeza, dádivas de Deus, não se ofusque com suas conquistas. Homens, mulheres, de inteligência que nós somos, cuidado com a vaidade de eu sou, eu quero, eu posso. Nós podemos, padre, tudo através de Nossa Senhora com Jesus. Venerável Fulton Sheen, para terminar, ele diz que, como Jesus é o grande intercessor do Pai, a nossa mãezinha é a nossa grande intercessora junto ao Filho. Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos cubra, Padre, com seu manto, e em especial o Senhor pelo ministério do Senhor. Que o Senhor possa ser abençoado cada dia mais. E reforço, conheça um tratado da verdadeira devoção de Nossa Senhora, através do método de São Luís Maria de Montfort, que é maravilhoso. Mudou a minha vida. Aí já é um testemunho do tratado. Mudou a minha vida. Em pouco tempo, padre, eu tenho 2, no máximo 3 meses de consagrado. Foi na festividade da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, no dia 31 de maio. Então não tem muito tempo que eu sou consagrado a Nossa Senhora. De fato. Né? Então, obrigado pela oração. Forte abraço. Forte abraço, nós estaremos sempre intercedendo para o senhor, pelo ministério do senhor, intercedendo pelo Roberto, pela família do senhor também, e por todos os natividadenses, que Nossa Senhora possa abençoar a todos nós. Eu quero agradecer e pedir também as orações de todos. Rezem pelo Padre Francisco, rezem pelos padres, né? É um caminho com muitos combates, mas é uma missão que vale a pena, porque a gente está servindo... Última coisa que eu esqueci de falar. Pessoal, se puder, segue a gente, CM Natividade no Facebook, CM Natividade no Instagram e também no YouTube. No YouTube nós somos pequenininhos, mas muito pequenininhos, temos 9 seguidores só. No Instagram também somos pequenininhos, no Facebook nós somos maiores um pouquinho, mas que o pessoal possa começar a acompanhar o nosso trabalho, que agora nós vamos intensificar mais coisas sobre natividade, mais novidades vêm por aí. Tem muita coisa legal que a gente está planejando para poder anunciar aquilo que Nossa Senhora veio dizer em natividade ao Fausto. O santuário, eu queria agradecer a oportunidade, eu vou ser bem sucinto, que o senhor nos deu, estar aqui hoje e procurar falar um pouco sobre o que aconteceu lá. E eu vou apenas deixar para os peregrinos: vão à natividade, vocês não vão se arrepender. Tenho certeza de que vocês vão gostar muito de ficar lá,
de conhecer e apreciar o local, que é realmente muito aprazível. Vocês vão gostar de ir lá. Coloquem no Waze, Santuário das Aparições de Nossa Senhora de Natividade, no seu celular, e vocês chegam lá. Fica 5 horas de viagem do Rio de Janeiro, mas vale a pena. Um grande abraço para todos, muito obrigado, Padre Francisco Amaral, que Deus nos acompanhe e Maria esteja sempre presente nos nossos corações. Amém. E o santuário vai explodir depois dessa live, hein? Se Deus quiser, Padre. Mais de 1000 Deus pessoas quiser. acompanhando a maior parte. Isso aqui vai ficar rodando na internet, viu? Vamos receber a bênção de Deus, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.